Yehoshua não é o Jesus da Assembleia de Deus, da Igreja do Véu, da Quadrangular. Yehoshua entrava no templo de Deus. Aquele que Tito destruiu no ano 70, ele estava lá naquele templo, mas aquele templo não era um templo pagão, como era a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Universal, mesmo escrito assim. Jesus é o Senhor. Isso é católico. Ainda bem que não está escrito em Yehoshua, é o Senhor. Ele não tem o nome de Deus no hebraico, ele tem o nome católico. E aí no Apocalipse, ele diz: eis que estou batendo na porta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está fora das igrejas. São católicos, são ídolos. E você está aí dentro desses templos. Chamado Jesus, o ídolo Jesus. Mas Yehoshua, ele não entra e não está dentro desses templos de Jesus. Mas Yehoshua é Jesus? Não. Jesus é um ídolo católico, o maior dos ídolos da Igreja Romana. Você está batizado no nome de Jesus? Ídolo católico. Nada a ver Yehoshua, o Deus da igreja primitiva, com Jesus. Na sinagoga tudo bem, porque lá pregava a Torá. Eu que Paulo ia no templo, mas qual templo? De Diana dos Efésios, Artemis? Não. De ídolos? Não. Porque como que um judeu vai entrar num templo de ídolos? Eu não vi Paulo entrar no templo de... Você fala Diana, minha Bíblia fala Artemis, né? Lá em Éfeso. E Paulo também mandou ter cuidado para não se assentar na mesa de templo de ídolos, né, aqui em Corinto. Né? Porque que comunhão tem o templo de Deus, aí era o templo de Jerusalém, porque no templo de Paulo estava de pé. É Tito que vai destruir no ano 70. E Paulo entrava nesse templo lá de Jerusalém. Aí eu estava fazendo aqui uma leitura, né? Uma leitura aqui de como Paulo evangelizava aí no livro de Atos. A Bíblia diz aí que ele entrava nas sinagogas. Eu vou terminar com isso, presta atenção. Todo sábado ele entrava na sinagoga. Eu vi aí, está tudo anotado aqui. Ó. Muitas escrituras. Atos 13:15, 13:42, 13:43, 14:1, 17:10, 17:17. 18:4, 18:26, eu estou citando Atos 19:8. Ele entrava na sinagoga, porque o judaísmo tinha espalhado pelo mundo, na Grécia. Né? Todo lugar tinha sinagoga. Então, quando Paulo chegava na cidade, ele imediatamente já ia para a sinagoga. Então, a própria sinagoga, que estudava a lei de Moisés, e ele era judeu, tinha sido fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, entendia muito bem a lei de Moisés, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus. Então ele tinha um espaço lá na reunião na sinagoga que se dava para alguém dirigir uma palavra. E como ele era judeu, de nascimento da tribo de Benjamim, ele não perdia a oportunidade, era um campo aberto para Paulo. Aí eu estava me fazendo uma pergunta, né? Vendo Paulo em Atos entrando na sinagoga. A pergunta eu poderia entrar num templo que prega o Jesus católico? Como Paulo entrava todo sábado, a Bíblia diz que ele disputava com seguidores da lei, persuadia toda a cidade. Na Ásia Menor, que Paulo chegava, tendo sinagoga, ele ia lá. A pergunta que eu estava me fazendo: eu poderia ir num templo que prega o Jesus, letra J, católico, protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal, esses milhões de igrejas? Eu não vi Paulo entrar no templo de... Você fala Diana, minha Bíblia fala Artemis, né? Lá em Éfeso. E Paulo também mandou ter cuidado para não se assentar na mesa de templo de ídolos, né, aqui em Corinto. Né?
Porque que comunhão tem o templo de Deus, aí era o templo de Jerusalém, porque no tempo de Paulo estava de pé. É Tito que vai destruir no ano 70. E Paulo entrava nesse templo lá de Jerusalém. Inclusive em Atos 24, eles deteve Paulo, dizendo que Paulo profanou o templo. Vê que Paulo ia no templo. Mas qual templo? De Diana dos Efésios, Artemisas? Não. De ídolos? Não. Porque como que um judeu vai entrar num templo de ídolos? Na sinagoga tudo bem. Porque lá pregava a Torá. E Yoshua não tinha dito? Em Mateus 5,17, eu não vim destruir a Torá. E os profetas eu vim cumprir. Qualquer que desprezar qualquer mandamento da Torá, são 613 mitzvot, mas ele está pregando para as 12 tribos, não é para as nações. Quem desprezar um dos mandamentos da Torá será menor no reino do céu, quem ensinar todos será grande. Mas isso não é para mim, era para as 12 tribos, porque Paulo tem uma revelação para as nações, e Yoshua pregou para as 12 tribos. Somente as ovelhas perdidas da casa é. Mas a pergunta continua. Devo eu entrar num templo onde prega Jesus? O ídolo Jesus, católico romano? Devo eu entrar dentro da igreja mãe católica ou dentro das filhas que prega o Jesus ídolo? A letra J nem existe. Protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal. Na minha conclusão aqui, olhando Paulo, eu não devo entrar dentro de um templo católico, protestante, pentecostal, evangélico e deuteropentecostal e nem neopentecostal. Isso é ídolo. Como Paulo disse aqui, se um irmão fraco na fé estiver sentado na mesa de um templo de ídolo, o que ele vai pensar de você? Que comunhão tem um templo de Deus e os ídolos. Então não vi Paulo entrar dentro do templo de Artemises, lá em Éfeso, da Diana. Eu até li aqui para ver o que aconteceu lá em Atenas, na capital da Grécia. Não vi Paulo entrar em templo. Pegaram na mão de Paulo, levaram ele para o Areópago, né? Para ele debater. Então era um lugar de debate, né? Contra filósofos, né? Eu deveria depois dar uma estudada melhor o que é esse Areópago, né? Me parece que era um lugar de debate. Eu vi também que Paulo pregava na sinagoga, aí ele era judeu, podia entrar, e os judeus não adoravam ídolos, né? Mesmo com a Torá, a Tanakh, as 613 mitzvot, eles pelo menos eram ainda o povo da aliança lá do Velho Testamento. Então estava digno, né, de Paulo entrar lá e divulgar, mas Yoshua, ele não entra e não está dentro desses templos de Jesus. Oh, mas Yoshua é Jesus? Não. Jesus é um ídolo católico, o maior dos ídolos da igreja romana. Você está batizado no nome de Jesus? Ídolo católico. Nada a ver Yoshua, o Deus da igreja primitiva, com Jesus. Ele não diz eu sou Jesus, ele diz eu sou Yoshua. E aí no Apocalipse, ele diz, eis que estou batendo na porta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está fora das igrejas. Ele não vai entrar em nenhuma igreja. Ele entrava, e Yoshua entrou no templo de Nazaré, e Yoshua entrava no templo de Deus. Aquele que Tito destruiu no ano 70, ele estava lá naquele templo, mas aquele templo não era um templo pagão, como é a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Universal, mesmo escrito assim. Jesus é o Senhor. Isso é católico. Ainda bem que não está escrito em Yoshua, é o Senhor. Eles não têm o nome de Deus no hebraico, eles têm o nome católico. São católicos, são ídolos. E você está aí dentro desses templos, chamado Jesus, o ídolo Jesus.
Yehoshua não é o Jesus católico, Yehoshua não é o Jesus protestante luterano, Yehoshua não é o Jesus batista, metodista, congregacional, puritano. Metodista, Yehoshua não é o Jesus da Assembleia de Deus, da Igreja do Véu, da Quadrangular. Yehoshua não é pentecostal evangélico, ele não é deuteropentecostal do Brasil para Cristo. Yehoshua não é esse Jesus do Brasil para Cristo, da Igreja de Deus e Amor. Dizem que tem divina revelação, isso é o diabo dentro da Igreja de Deus e Amor. Eles não respeitam a palavra. Yehoshua não está dentro de templo da casa da bênção deuteropentecostal. Yehoshua não é o Jesus. Jesus é o Senhor da Igreja Universal. Você é católico. Não vê que estamos no final dos tempos, a verdade voltou. E Yehoshua não é o Jesus do Valdemiro, da Mundial, do Eris Soares, da Internacional. Não é esse Jesus, não. Esse é Jesus católico. Tudo isso é catolicismo. Renascer, sara a nossa terra, luz para os povos, videira, esse monte de igreja em ruas. Bem, eu decidi que não vou, porque Paulo não ia. Na sinagoga, tudo bem. Lá estão lutando para obedecer a Torá. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, as 613 mitzvot. E como é que você vai alcançar? Pela internet, nos ônibus, nas praças. Pregação, o ar livre. Quanto a esses ídolos, esse ídolo, Jesus, o povo quer, deixa. O povo tem livre-arbítrio. Mas Yehoshua está do lado de fora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a realidade que eu estou pregando nesta hora. A palavra de Deus. Eu vou só citar a Escritura e terminar aqui. Proclama a palavra, meu filho Timóteo. 2 Timóteo 4, 12. Como? Paulo. Timóteo perguntasse, Paulo diria assim: insiste, no tempo oportuno e inoportuno. 2, refuta. 3, ameaça. 4, e exorta com toda a paciência e doutrina. Aí eu estava fazendo aqui uma leitura, uma leitura aqui de como Paulo evangelizava aí no livro de Atos. A Bíblia diz aí que ele entrava nas sinagogas. Eu vou terminar com isso, presta atenção. Todo sábado ele entrava na sinagoga. Eu vi aí, está tudo anotado aqui. Muitas escrituras. Atos 13, 15, 13, 42, 13, 43, 14, 1, 17, 10, 17, 17. 18, 4, 18, 26. Eu estou citando Atos 19, 8. Ele entrava na sinagoga, porque o judaísmo tinha espalhado pelo mundo, na Grécia. Né? Todo lugar tinha sinagoga. Então, quando Paulo chegava na cidade, ele imediatamente já ia para a sinagoga. Então, a própria sinagoga, que estudava a lei de Moisés, e ele era judeu, tinha sido fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, entendia muito bem a lei de Moisés, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus. Então ele tinha um espaço lá na reunião na sinagoga que se dava para alguém dirigir uma palavra. E como ele era judeu, de nascimento da tribo de Benjamim, ele não perdia a oportunidade, era um campo aberto para Paulo. Aí eu estava me fazendo uma pergunta, né? Vendo Paulo em Atos entrando na sinagoga. A pergunta eu poderia entrar num templo que prega o Jesus católico? Como Paulo entrava todo sábado, a Bíblia diz que ele disputava com seguidores da lei, persuadia toda a cidade. Na Ásia Menor, que Paulo chegava, tendo sinagoga, ele ia lá. A pergunta que eu estava me fazendo: eu poderia ir num templo que prega o Jesus, letra J, católico, protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal, esses milhões de igrejas? Inclusive em Atos 24, eles
deteve Paulo, dizendo que Paulo profanou o templo. Yoshua não tinha dito? Em Mateus 5,17, eu não vim destruir a Torá. E os profetas eu vim cumprir. Qualquer que desprezar qualquer mandamento da Torá, são 613 mitzvot, mas ele está pregando para as 12 tribos. Não é para as nações. Quem desprezar um dos mandamentos da Torá será menor no reino do céu. Quem ensinar todos será grande. Mas isso não é para mim. Era para as 12 tribos. Porque Paulo tem uma revelação para as nações. E Yoshua pregou para as 12 tribos. Somente as ovelhas perdidas da casa real. Mas a pergunta continua. Devo eu entrar num templo onde prega Jesus? O ídolo Jesus? Católico romano? Devo eu entrar dentro da igreja mãe católica ou dentro das filhas que prega o Jesus ídolo? A letra J nem existe. Protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal. Na minha conclusão aqui, olhando Paulo, eu não devo entrar dentro de um templo católico, protestante, pentecostal, evangélico e deuteropentecostal e neopentecostal. Isso é ídolo. Como Paulo disse aqui, se um irmão fraco na fé estiver sentado na mesa de um templo de ídolo, o que ele vai pensar de você? Que comunhão tem um templo de Deus e os ídolos? Então não vi Paulo entrar dentro do templo de Artemises, lá em Éfeso, da Diana. Eu até li aqui para ver o que aconteceu lá em Atenas, na capital da Grécia. Não vi Paulo entrar em templo. Pegaram na mão de Paulo, levaram ele para o Areópago, né? Para ele debater. Então era um lugar de debate, né? Contra filósofos. Né? Eu deveria depois dar uma estudada melhor o que é esse Areópago. Né? Me parece que era um lugar de debate. Eu vi também que Paulo pregava na sinagoga, aí ele era judeu, podia entrar, e os judeus não adoravam ídolos. Né? Mesmo com a Torá, a Tanakh, as 613 mitzvot, eles pelo menos eram ainda o povo da aliança lá do Velho Testamento. Então estava digno, né, de Paulo entrar lá e divulgar. Ele não diz eu sou Jesus, ele diz eu sou Yoshua. Ele não vai entrar em nenhuma igreja, ele entrava. Yoshua não é o Jesus católico, Yoshua não é o Jesus protestante luterano, Yoshua não é o Jesus batista, metodista, congregacional, puritano. Metodista!